sua Bíblia, por favor, no Salmo 16, no versículo 8. Salmo 16, 8, todo mundo achou? Tem alguém que não achou ainda? Vamos ler então a palavra de Deus. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Em outras traduções, o salmista Davi, ele diz assim: porque eu tenho posto o Senhor diante de mim, e Ele está à minha mão direita, portanto não serei abalado. Tenho colocado o Senhor diante de mim, portanto não serei abalado. Sabe que esse salmo de Davi, ele fala do quanto Davi entendeu e percebeu que a presença de Deus é algo prático. Diga para a pessoa que está do seu lado: a presença de Deus é prática. Davi entendeu isso, e isso é maravilhoso quando a gente entende. O que Davi estava falando parece muito íntimo, muito pessoal, parece até que não cabe naquilo que a gente está acostumado a viver, porque às vezes a gente se acostuma com religião, mas Davi está falando assim: eu tenho posto o Senhor, eu pego Ele e coloco Ele diante de mim, e eu tenho visto que Ele está à minha direita, e portanto eu não serei atingido, não serei abalado. Eu tenho feito isso continuamente. Olha o que ele diz: eu tenho sempre. Não é de vez em quando, não é às vezes, não é quando eu estou bem, não é quando eu ouço uma canção que toca a minha emoção, não é quando eu vejo uma pessoa que eu gosto, não é quando eu tenho uma notícia boa. É continuamente, é sempre, é qualquer dia. É no dia difícil, é no dia bom, é quando eu vou para a escola, quando eu vou para a faculdade, quando eu vou para o trabalho, é quando eu vou para um compromisso de família, é sempre. Davi está ensinando algo aqui que é prático. Eu pego o Senhor e o coloco diante de mim. Eu não faço nada, eu não vou por caminho nenhum sem que isso aconteça. Eu tenho posto o Senhor diante de mim sempre, continuamente, sempre, continuamente, sempre. E eu quero falar sobre isso com você hoje, porque se nós não entendemos isso, nós vamos lidar com a presença de Deus como algo apenas de um cumprimento de ritual, apenas de uma maneira religiosa, sabe, distante, de longe. É assim que muitas pessoas convivem com, mesmo conhecendo a Deus. Então olha só, não é uma questão só de conhecê-lo, é uma questão de desfrute, de caminhar com Ele. Eu tenho posto o Senhor diante de mim continuamente. Fala das minhas escolhas, fala da minha decisão. A presença de Deus é algo prático, e Davi descobriu isso. E eu quero hoje que nós possamos começar um caminho de descoberta dessa prática, de andar, de caminhar com a presença, de não ser uma coisa que a gente parece que se prepara para ter no domingo. Eu preciso ir para o culto, não estou bem, não estou legal, eu estou muito mal, assim, eu tenho que ir lá recarregar minhas baterias. É verdade que na celebração, num culto como esse, ele tem a sua importância. Deus tem coisas novas que Ele só vai revelar em comunidade, não vai revelar no secreto lá. O secreto tem a sua importância, mas Deus também ama a igreja, ama a comunidade. Não é à toa que Ele disse que o zelo da sua casa o consumia. Então nós estamos aqui hoje, e Deus pode fazer coisas novas e trazer coisas novas para nós, só porque estamos reunidos. Mas eu quero te falar de algo que está além disso, que é a caminhada contínua, constante, sempre com Ele. Isso faz toda a diferença. Deus tem nos chamado para andar dessa maneira.
para que continuamente você esteja com Ele, sabe? E isso é o que vai fazer a diferença na vida da igreja. Em Êxodo capítulo 33, versículo 15, Deus vai dar uma direção. Nós vamos ler o texto para a gente poder ter um entendimento maior. Êxodo 33, 15, apenas se você puder anotar, não tiver como abrir, ou ler comigo, ou ouvir o que eu vou dizer. Então lhe disse Moisés, olha só, primeiro, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me destes a saber quem has de enviar comigo. Estou lendo primeiro o versículo 12. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13, agora pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu lhe darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir neste lugar. Moisés disse para Deus. Moisés entendeu algo que Davi entendeu. Moisés disse: o Senhor está me mandando subir, caminhar, mas eu quero dizer, eu não vou se a tua presença não estiver. Moisés entendeu que a sua caminhada podia ser algo acompanhado da presença, caminhar com a presença, sabe, não estava desvinculado. E isso é uma coisa que eu e você precisamos entender. A presença de Deus, ela é tão prática que ela vai nos ensinar que nós vamos aprender a caminhar com ela. A presença de Deus é algo que caminha com você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a presença de Deus caminha com você. Moisés entendeu isso. A presença de Deus é algo prático. Ela caminha comigo, ela anda comigo, ela sai da minha casa comigo, ela vai para onde eu vou. Ela não fica dentro de um templo, ela não fica dentro de um horário quando eu tiro para ler a Bíblia ou para cumprir alguma agenda. Ela não fica lá dentro da reunião da célula, ela não fica lá quando eu paro de cantar uma canção que eu gosto. A presença de Deus é algo prático. Ela caminha ao meu lado, ela vai comigo para o trabalho, ela vai comigo para a escola, para a faculdade. Ela não pode ser deixada num lugar. Moisés entendeu isso: eu não vou subir, eu não farei nada, senão eu preciso saber o teu caminho. Eu preciso que a tua presença, eu preciso ter essa certeza. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. E quantos de nós temos caminhado sem a presença? Porque não entendemos que ela é algo prático. Pegamos a presença, transformamos a presença de Deus em algo intocável, em algo que é somente para pessoas que a gente acha consideradas especiais. Não tem nada com isso, gente. A presença de Deus caminha com a gente. E se você, jovem adolescente que está aqui hoje, homem, mulher, casal, se você entender que a presença de Deus caminha com você, a sua vida não vai ser mais a mesma. A sua caminhada não vai ser mais igual a de todos os dias. Você não vai mais viver uma rotina cansativa, que você sabe, parece que não tem novidade no seu dia a dia. Porque a presença de Deus, quando caminha conosco, ela traz renovo, ela traz restauração, ela nos traz esperança, ela nos traz força para sustentar um momento difícil. A presença de Deus, quando caminha conosco, ela transforma a nossa maneira de caminhar. A gente não caminha mais de maneira comum. Moisés não caminhava de maneira comum. Onde ele chegava tinha um milagre que acontecia. E mesmo vivendo numa aliança inferior, Moisés teve revelação da presença de Deus. Algo que estava reservado para o tempo da graça, teve uma pré-estreia só para Moisés. É como se tivesse Deus marcou uma pré-estreia num cinema e Moisés era o único espectador. Eu vou te dar uma demonstração do que vai acontecer no futuro. Que privilégio. Ele descobriu que a presença de Deus era algo prático, era algo que caminhava com ele, não era algo que ficava lá dentro com o sacerdote no tabernáculo. Por mais que essa fosse a forma antigamente de cultuar a Deus ou de se receber perdão, só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Moisés, mesmo naquela era, mesmo naqueles dias, descobriu que a presença de Deus era algo prático. E ele andou com Deus, e ele caminhou com a presença. Muito mais nós que estamos debaixo da graça,
que vivemos o tempo em que o véu se rasgou, os céus se abriram. Você pode falar com Ele sem intermédio de ninguém. Você não precisa de intermediadores, de intercessores, porque o próprio Espírito Santo que mora em você intercede por você quando você não sabe orar, e Ele traduz as suas orações a Deus. Eu quero ensinar uma coisa para você, jovem adolescente. A presença de Deus é algo prático. Você pode caminhar com ela, você pode chamar por ela em qualquer momento, você pode conversar com ela, tomar as suas decisões com ela, porque é assim que Deus quer andar conosco. Sabe, talvez você tenha aprendido de uma forma que distancia a presença de Deus de você, mas eu quero te dizer que ela é algo muito prático. Ela caminha com você. Diga para a pessoa que está do seu lado: a presença de Deus caminha com você. Sabe, é como se você não se permitisse mais realizar nada, dar nenhum passo, sem que você se certifique que a presença está ali. Moisés se recusou a caminhar sem a presença, porque ele sabia que ele podia caminhar com ela. Às vezes a gente se acostuma a caminhar sem a presença, porque a gente não tem o conhecimento, é a revelação de que ela é prática e de que nós podemos caminhar com ela. Sabe uma outra coisa? A presença de Deus, quando ela chega, ela muda o ambiente, ela altera a atmosfera, ela muda, porque ela é prática. Quando você carrega a presença de Deus, porque ela é prática, ela vai alterar os lugares onde você entra, sem que você faça algum esforço humano para isso, simplesmente porque você a carrega. Em Atos capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz que aquela igreja de Atos contava com a simpatia de todos, e o Senhor lhes acrescentava as pessoas. Imagina, as pessoas entrando, porque, olha só, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentando-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Gente, havia um acréscimo natural de pessoas. As pessoas eram atraídas para lá como que um imã puxasse elas. Imagina você começar uma reunião de célula, e você fez convites, você orou, você intercedeu, você convidou pessoas, e você fez tudo o que tinha que fazer, porque nós temos que fazer a nossa parte. Mas de repente começam a chegar pessoas, e pessoas, e pessoas, e 50, e 30, e 40, e você perde o controle disso. E aí você começa a perceber que o que está acontecendo ali não é fruto simplesmente do que você fez durante a semana. Algo a mais aconteceu. Quando isso acontece, é sinal de que nós entendemos que a presença de Deus é algo prático. Quando nós andamos com a presença, nós podemos mudar o ambiente aonde chegamos, onde ela entra. E a presença de Deus, ela se encarrega de atrair as pessoas. As pessoas são chamadas. E é por isso que eu tenho te chamado e eu tenho te convidado para viver dessa maneira. Para você entender que não é algo místico, não é algo que está distante de você. É algo prático. Se nós caminharmos assim, e é assim que Deus quer que nós venhamos caminhar, as pessoas serão atraídas para se relacionar com você. As pessoas vão procurar por você. As pessoas vão querer saber o que você tem. As pessoas vão atender a um convite simplesmente porque você falou para elas. E você disse assim: eu não sabia que era tão fácil. Se você ler esse histórico da igreja de Atos, parece que era muito simples o que estava acontecendo ali. A gente sabe que a igreja de Atos eram irmãos que compunham aquela igreja, os discípulos, apóstolos, os primeiros apóstolos. Eles oravam, eles tinham uma disciplina de oração, eles tinham uma prática de milagres constante, eles tinham vida com Deus, eles tinham relacionamento, eles tinham comunhão, eles viviam de casa em casa com os irmãos. Mas a gente sabe que eles não abriam mão de carregar a presença de Deus. Pedro frequentava as orações no templo todos os dias. E aquele vento que soprou sobre a igreja
no dia de Pentecostes, aquele fogo que caiu no dia de Pentecostes, nunca mais se apagou na igreja de Atos. Nunca mais se apagou na igreja primitiva. Eles nunca mais deixaram aquele fogo apagar. Eles nunca mais deixaram aquela chama se apagar. E o ambiente daquela igreja era um ambiente que atraía as pessoas. Nós precisamos orar por esse ambiente. A nossa cidade precisa ver essa chama acesa. Precisa se sentir atraída pelo que nós estamos vivendo. Mas antes a gente precisa tocar nisso. Antes nós precisamos descobrir que essa presença é prática. Não é uma coisa que está reservada para o culto de domingo. Por mais que ele tenha a sua importância, não é uma coisa que está reservada para a sua reunião de célula. Por maior que seja o seu significado, não é uma coisa que está reservada para o momento que você dobra o joelho no seu quarto e ora. Não é. É prático. Se você caminhar com ela, aonde você estiver, o ambiente sofre alteração. A atmosfera muda. Algo chegou com você. Algo chegou com você. A presença de Deus, ela trabalha conosco. Ela está trabalhando conosco. Enquanto você está orando e está tentando trazer pessoas, a presença de Deus que você está cultivando e você prioriza, está trabalhando numa velocidade muito maior do que a sua. Num ritmo que você e eu não conseguimos alcançar. É por isso que ela é tão indispensável. E se você e eu não descobrirmos que ela é prática, nós vamos continuar tratando a presença de uma maneira muito distante. E porque ela está tão distante, não vamos desfrutar daquilo que ela tem para nós. Uma última coisa, que fala ainda da prática da presença de Deus. Ela quer caminhar conosco. Ela quer alterar os ambientes que nós frequentamos, porque ela é prática, ela está dentro de nós, ela está caminhando, ela está andando, ela está se movendo, ela é dinâmica. A presença de Deus altera a nossa maneira de ser, de falar e de pensar, porque ela é prática. Não é uma coisa que você pega e cumpre um ritual. Tem gente que trata a presença de Deus e por isso nem a tem e nem desfruta dela plenamente, porque ele vai lá para cumprir uma liturgia, um compromisso. O que você é? Eu sou evangélico. Eu vou lá na igreja aos domingos, então eu vou na Santa Ceia, ou então eu vou no culto de virada do ano, onde essa igreja aqui fica lotada, porque tem pessoas que não vêm o ano inteiro, mas vêm esse dia, lógico. Eles vêm agradecer a Deus. Como eu vou passar uma virada do ano sem Deus? Não, eu não posso passar nem um dia sem Deus. Não é a virada do ano. Porque as pessoas não entendem que a presença de Deus é prática. Ela não é uma coisa que está reservada a um dia especial. Ela não é algo que está reservado ao dia da Santa Ceia, ou a um dia que um grande pastor vai estar pregando aqui. Ela é prática. Você encontra ela onde você vai. Pedro estava, depois que Jesus foi entregue e estavam indo para a crucificação, o livro de Marcos capítulo 14, versículo 66. Eu vou ler porque eu preciso falar sobre esse texto, para a gente falar dessa prática da presença de Deus aqui, em último lugar. Marcos capítulo 14, versículo 66. Olha só. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço nem compreendo o que dizes. E saiu depressa. Uma mulher, uma criada de um sacerdote, disse: Ei, você é um deles, você estava com eles. E Pedro diz assim: Não, eu nunca o vi. Olha o que ele declara, gente. Olha a fala dele: Eu não o conheço. Presta atenção no que ele fala. Ele faz uma declaração ali. Aquela mulher reconheceu ele e viu que ele era um dos que andavam com Jesus, o Nazareno.
Mas ele diz: eu nunca ouvi. Eu não sei do que você está falando. Quando ele foi indagado a respeito da sua caminhada com Jesus, ele disse: eu não sei do que você fala. Agora, olha o que acontece em Atos, capítulo 4, versículo 6. Atos capítulo 4, versículo 6. Vamos ler desde o 5. No dia seguinte, capítulo 4, versículo 1, desde o 1 para a gente entender melhor. Falavam eles ainda ao povo, quando vieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo a anunciarem Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Os prenderam e recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pedro e João estão diante do Sindério agora. Vão ouvir um pronunciamento a respeito do que eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam anunciando Jesus e falando da sua ressurreição dentre os mortos. E muitas pessoas que ouviam esse anúncio de Pedro e João se convertiam. E aquilo era uma ameaça para os sacerdotes. Então eles queriam parar com aquela propagação da mensagem. Então eles mandam prender Pedro e João e todos que estavam com eles. E olha o que acontece. Pondo-os perante eles, os indagaram, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Eles estão perguntando para quem, gente? Fala para a pessoa que está do seu lado. Eles estão perguntando para quem? Diga assim: estão perguntando para Pedro. O mesmo Pedro que nós lemos agora há pouco em Marcos, que respondeu para aquela empregada: eu não sei quem é Jesus e nem sei de quem você está falando. Mas agora, olha o que vai dizer o texto sobre ele. Então Pedro, cheio da presença, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito dos benefícios feitos a um homem enfermo e do modo por qual foi curado. Eles estavam sendo indagados porque aquele homem tinha sido curado por eles. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqueles homens, quando ouviram a declaração de Pedro, eles ficaram chocados. E eles disseram assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Reconheceram que não era normal o que eles estavam falando. Alguma coisa tinha alterado a maneira deles falar. Alguma coisa mexeu com a maneira deles pensar. Porque esse é o mesmo Pedro que ficou com medo e fugiu e negou Jesus. Agora ele está perante autoridades, correndo o risco de ser preso, açoitado e até morto. Mas ele se levanta e, com um discurso que não era conveniente a alguém indouto e inculto, iletrado, ele choca a todos. E depois que ele termina de falar, as pessoas, aquelas autoridades dizem assim: certamente ele esteve com Jesus. Certamente ele esteve com Jesus. Porque a presença altera a nossa maneira de pensar, de falar e de agir.
Nós não somos mais os mesmos quando nós entendemos que a presença é algo prático. Pedro entendeu isso. E mandando-os, olha só, continue, mandando sair do Sinédrio, consultaram entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que há um sinal notório, foi feito por eles, e não o podemos negar. Eles discutiram entre eles: nós não podemos negar que esse homem foi curado. Há um sinal. Mas, versículo 17, para que não haja maior divulgação entre o povo, ou seja, para a gente acabar com essa divulgação e com essa expansão da mensagem, ameacemos-los para não mais falarem neste nome. Vamos ordenar a eles. Aí você fala: nós vamos dar uma ordem, vocês vão parar de falar nesse nome. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João, de novo Pedro, falou, respondeu. O que ele respondeu, gente? Ele disse assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, soltaram, e não achando com o que castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Olha a resposta deles: pois não podemos deixar de falar o que ouvimos e vimos. Quem falou isso, gente? Pedro. A presença de Deus alterou a maneira de Pedro falar, se comportar e pensar. O Sinédrio ameaçou ele e disse: vocês não podem mais falar desse nome. Pedro de novo se levantou e disse, mais uma vez: julguem vocês se temos que ter medo mais de vocês ou de Deus. Mas uma coisa é certa: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esse é o mesmo Pedro que em Marcos capítulo 14 falou, eu não o conheço. Agora, ele disse perante anciões e as autoridades, e diante de todos que o ouviram: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vocês julguem o que vão fazer conosco. Pedro descobriu que a presença de Deus era prática. E quem descobre isso não vai ficar vendo a presença de longe. Não, a presença de Deus vai ser vista em você. E aqueles homens disseram: certamente ele esteve com Jesus, porque ele fala de uma maneira diferente. A presença de Deus é algo prático. Você caminha com ela, você altera os ambientes com ela, e ela é tão prática que quando você caminha com ela, não tem como ficar da mesma maneira, não tem como viver do mesmo jeito, não tem como falar as mesmas coisas, não tem como mais caminhar da mesma forma, porque ela é prática, ela mexe com tudo em você. E quando você descobre isso, você vive aqui nessa terra de uma maneira diferente. Você traz uma realidade do céu, onde a presença de Deus é a própria vida do céu. E esse é o nosso desafio: trazer a realidade do céu para a terra. Se você descobre, como Davi descobriu, como Moisés descobriu, como Pedro descobriu, que a presença de Deus é algo prático, você então entra num outro nível de vida com Deus. E eu quero que você ore por isso nessa semana, hoje, para que você descubra a praticidade da presença, e como você pode caminhar com ela todos os dias, e como você pode fazer tudo que você faz, se recusando que ela não esteja com você. Fique em pé no seu lugar, por favor.